do que o 1 também. Então, a velocidade linear vai ser diferente. Daqui a pouco a gente vai discutir um pouco mais sobre isso. Agora, a gente vai obter algumas relações muito importantes entre velocidade angular e frequência, velocidade linear e velocidade angular, velocidade linear e frequência, tá? E essas equações são muito importantes aqui para o que a gente vai desenvolver mais à frente. Então, olha, a gente sabe que velocidade angular é a taxa com a qual o ângulo está variando em relação ao tempo, certo? Mas presta atenção, quando o cara der uma volta completa ali no círculo, o ângulo que ele vai variar ali vai ser 2π radianos. E o tempo de uma volta completa, a gente chamou ele de período. Então, olha, separando esse t aqui, a gente pode reescrever dessa forma aqui, essa equação. Velocidade angular é 2π vezes 1 sobre t. 1 sobre t é o quê? É a frequência. Então, a gente tem essa nova relação aqui muito importante que liga a velocidade angular com a frequência. Velocidade angular é 2πf, 2π vezes a frequência. Então, repara, velocidade angular é proporcional à frequência. Ou seja, se a velocidade angular for igual, a frequência é igual. Igual nesse outro exemplinho aqui, ó. Nesse caso aqui, a velocidade angular dos pontos era a mesma. Então, quer dizer que a frequência deles também é a mesma. Sempre que a velocidade angular for igual, a frequência também é igual, porque eles são diretamente proporcionais. E quanto maior a frequência, maior a velocidade angular, assim por diante, né? Vamos definir uma relação muito importante entre velocidade escalar, que é a velocidade linear, e a velocidade angular. Presta atenção, no mesmo movimento circular, eu percorro um comprimento de arco ali circular, né, ΔS, e ele pode ser medido pelo produto do raio vezes o Δθ ali, que é o ângulo, medido em radianos. Pega essa equação aqui e divide toda ela por t, que é o intervalo de tempo que vai demorar para eu percorrer esse arco de círculo aqui. Divide por t, divide por t. A gente vai ter essa relação aqui, ó, ΔS sobre ΔT igual a R vezes Δθ sobre ΔT. Mas o que é distância sobre tempo? É a velocidade linear. O que é variação do ângulo dividido por variação do tempo? A taxa com a qual o ângulo está variando em relação ao tempo. Isso aqui é a velocidade angular. Então, eu tenho essa relação aqui, ó, muito importante que liga velocidade linear e velocidade angular. Velocidade linear é R vezes ômega. R vezes o raio vezes a velocidade angular. Tá? Muito importante essa relação. Guarda ela que a gente vai precisar dela nos exercícios. A gente também pode ligar uma relação extremamente importante entre velocidade linear e frequência, que é qual? Olha, a gente sabe, velocidade linear é distância sobre tempo. O arco de circunferência que eu estou percorrendo dividido pelo tempo que eu estou gastando. Mas quando eu percorrer um ciclo completo, eu vou percorrer o arco de circunferência completa. A circunferência do círculo ali, circunferência do círculo é o quê? 2πr, onde o r é o raio do círculo. E o tempo que eu vou gastar para percorrer um ciclo inteiro ali, a gente chama ele de período, né? Então, essa relação é importantinha, muitas vezes o pessoal gosta de usar ela, mas eu prefiro, ó, 1 sobre t é a frequência. Eu prefiro essa relação aqui, eu gosto muito dela, é muito usual. Velocidade linear, a velocidade que um corpo está percorrendo ali, é igual a 2π vezes r, que é o raio da circunferência, vezes a frequência ali, beleza? Muito importante a gente ter ideia do que? Olha, supõe que o cara está andando ali, ó, no movimento circular, em relação ao eixo central, né? Um monte de gente está andando junto ali, beleza? Então, eles estão percorrendo, repara, que num tempo θ, num tempo t, sei lá, 2 segundos, eles estão percorrendo ali o mesmo ângulo, beleza? Estão variando o mesmo ângulo. Mas repara, quanto mais externo for o cara, maior é a distância que ele está percorrendo no mesmo intervalo de tempo. Percorrendo uma distância maior, ele vai estar se transitando ali com uma velocidade tangencial, uma velocidade linear maior. Beleza? Então, importante a gente ver, que a gente repara muito através dessa equação, que quanto maior for o raio, maior a velocidade do ponto, a velocidade linear. Então, movimento circular, quanto mais distante ao eixo central, ao eixo de rotação, maior é o raio. Quanto maior for o raio, maior é a velocidade linear. Velocidade angular não, né? Velocidade angular é a mesma, só que a velocidade linear ela depende do raio.
beleza? Quanto mais distante do centro, maior é a velocidade linear ali. Importante a gente reparar, nos exercícios mais para frente, que a velocidade vai depender muito das unidades aqui. Vamos fazer esse exercício aqui, presta atenção. Eu tenho uma bicicleta, essa bicicleta tem uma coroa, a coroa ela gira por causa de a gente pedalando ali, ó, o pedal, né? Fazendo o movimento circular do pedal, aí induz a coroa a girar. Essa coroa, ela transmite o movimento circular através da corrente, ela transmite para catraca lá atrás. Catraca vai girar, né? Catraca vai ter um ponto A aqui na extremidade dela que vai estar girando com uma determinada velocidade, angular e linear, né? E aí a catraca está ligada à roda por meio de um eixo. Esse eixo é rígido, é fixo. Então, quando a catraca gira, a roda gira junto, beleza? Então, se a catraca girou, deu um giro completo, a roda também vai dar um giro completo. E aí a gente pega um ponto B na extremidade da roda, a gente fala em um ponto periférico da roda, tá? Aí a gente vai ler agora o problema, tentar entender ele aqui. Vamos lá. Em uma bicicleta que se movimenta com velocidade constante, então movimento circular uniforme, considere um ponto A na periferia da catraca e um ponto B na periferia da roda. Beleza. Analise as afirmações. Vamos analisar ali e chegar a conclusões. Primeira afirmação. A velocidade escalar de A é igual a de B. Olha, isso é falso. Por que é falso? Porque, repara, o raio de A, pega um ponto periférico na catraca e um ponto periférico na roda. O raio de A é muito menor que o raio de B. Então, a velocidade da catraca, a velocidade linear da catraca, é muito menor que a velocidade linear da roda. Então, se eu pegar um ponto periférico na catraca e um ponto periférico na roda, a velocidade do ponto da roda é muito maior que a velocidade do ponto periférico da catraca, porque vai estar percorrendo no mesmo instante de tempo uma distância muito maior, né, gente? Então, falsa, a velocidade em B é muito maior, a velocidade escalar, a velocidade linear em B é muito maior que a velocidade em A. Segunda afirmativa, a velocidade angular de A é igual a de B. Olha, isso é verdade, porque eles vão estar girando na mesma frequência, né? Vão estar girando juntos ali. Quando esse dá uma volta, esse também dá uma volta. Então, com a mesma frequência, a gente vai ter a mesma velocidade angular. A gente pode lembrar daquela relação entre velocidade angular e frequência. Velocidade angular é 2πf. Se a frequência é a mesma, a velocidade angular também é a mesma. Óbvio, né? Eles estão girando a mesma taxa. Então, verdadeiro. Velocidade angular é igual, de A e B. Terceira afirmativa, o período de A é igual ao de B. Ora, período não é inverso da frequência? Se a frequência é a mesma, o período também vai ser o mesmo. Então, o verdadeiro vai ser a 2 e a 3. Está correto somente o que se afirma em 2 e em 3. Letra E de estúpido. Vamos lá para o próximo exercício. Olha, para comemorar as 24 horas de Le Mans, a McLaren produziu só 5 unidades da McLaren F1 LM. Esse carrão aqui. Que atingia a frequência de 4.000 RPMs. Olha, te deu a frequência em que o motor ali gira, 4.500 RPMs. Essa frequência que o motor gira vai ser a mesma frequência em que a roda vai girar ali também. Movendo-se nessa frequência, quanto indica o velocímetro do carro? Aí fala, considere o raio da roda, incluindo o pneu, como 30 centímetros. E adote π igual a 3. Quando eles estão falando para você adotar π igual a 3, ou outro valor de π, ou você vai adotar π como 3,14, ou você vai deixar em termos de π, tá? Esse exercício foi mais camarada, olha, arredondou π para você para 3, bacana demais. Então, vamos lá fazer esse exercício, resolver ele juntos. Repara aqui, ele te deu a frequência, te deu o valor de π, te deu o raio da roda. Gente, a velocidade em um ponto periférico da roda, né, vai ser a mesma velocidade na qual o carro vai se mover. Importante a gente ter isso bem em mente. Então, se eu calcular a velocidade linear em um ponto periférico da roda, essa aí vai ser a velocidade do carro, sacou? Inclusive, tem até uma aplicação bacana. Quando o cara pega e muda o diâmetro da roda do carro dele,
coloca um diâmetro que não é o natural da roda do carro dele, a velocidade que o carro vai estar andando vai ser diferente da velocidade marcada no velocímetro, porque o velocímetro é adaptado para aquela roda original, para aquele tamanho de roda original. Quando ele muda o diâmetro da roda, ele vai estar ali mudando o raio. Mudando o raio, você muda a velocidade em um ponto periférico da roda, ou seja, você muda a velocidade do carro, e aí o seu velocímetro não vai estar marcando de acordo mais, tá? Mas olha, é importante a gente lembrar que se a gente pegar e calcular a velocidade do ponto periférico, a gente vai saber a velocidade do carro. Mas olha, a velocidade do ponto periférico é 2πrf. Se eu pegar esse raio aqui em 30 centímetros, colocar aqui, pegar essa rotação de RPM e colocar aqui, eu vou ter uma velocidade em centímetros por minuto. E não é o que o exercício vai estar pedindo normalmente. Normalmente vai estar pedindo em metros por segundo ou em quilômetro por hora, né? Então a gente tem que passar esse raio aqui para metros, né, que é dividir por 100, ou andar com a vírgula 2 casas para a esquerda. Isso aqui vai dar, então, 30 por 100 vai dar 0,3 metros, certo? E dividir esse cara aqui por 60 para passar de RPM para Hertz. Dividindo 4.500 por 60 vai dar 75. E aí a gente pode pegar e aplicar nessa equação esses dados aí para a gente descobrir o valor da velocidade do carro, que é o que está pedindo. Olha, a velocidade ali vai ser 2πrf. 2 vezes o π, que vale 3, arredondamos, vezes o raio, que é 0,3, vezes a frequência, que é 75. Quando eu multiplicar isso, vai dar 135 metros por segundo. Se o exercício estiver pedindo em quilômetro por hora, você ainda pode multiplicar por 3,6, vai dar aproximadamente 486 km por hora. Beleza, galera? Então, fica de dever de casa esse exercício aqui. Esse exercício também, tá? E mais um exercíciozinho para exemplificar tudo que a gente acabou de dizer. Nesse exercício aqui, esse ponto A e esse ponto B, eles vão estar girando juntos, tá? Então, obviamente, a taxa com a qual o ângulo vai estar variando nesse ponto e nesse é a mesma. Olha, a gente tem também a função horária para o movimento circular uniforme. Se o movimento circular uniforme, a velocidade linear é constante, né? Por consequência, a velocidade angular também é constante. Você lembra aquela equação que a gente tinha lá do MRU, movimento retilíneo uniforme? A gente pode pegar uma equação similar agora, só que no movimento circular. Olha, se a gente pegar toda essa equação aqui e dividir por R, que é o raio de curvatura do movimento circular, a gente vai ter essa situação aqui, ó. Posição final sobre R, posição inicial sobre R, velocidade linear sobre R. Mas olha, posição final sobre R, isso aqui é o quê? Isso aqui vai ser o ângulo final. Isso aqui vai ser o ângulo inicial. E velocidade sobre R, a gente obteve a relação velocidade linear é igual ao raio de curvatura vezes velocidade angular, que é a relação entre velocidade linear e velocidade angular. Aí, se a gente jogar o R e dividir, a gente tem aqui a velocidade linear sobre o raio de curvatura, vai dar a velocidade angular. Essa aqui ó, é a equação muito parecida com a do MRU, né? Só que em vez de posição, a gente vai ter o ângulo. Ângulo final, ângulo inicial. Em vez de velocidade linear, a gente vai ter velocidade angular, tá? Então, vai produzir o mesmo gráfico de reta, mesma coisa. Só que agora, em vez de ser posição em metros, vai ser o ângulo em radianos, tá? Bom, a gente também tem uma relação ali entre aceleração centrípeta e velocidade angular. Olha, você está fazendo um movimento circular, uniforme, a velocidade ela é constante em módulo, mas ela sempre está variando a direção. Por quê? Porque tem uma aceleração centrípeta. Esse é um movimento variado, é um movimento acelerado. E a aceleração centrípeta é um vetor que sempre aponta para o centro. A gente pode medir pela equação velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio de curvatura. Mas se a gente pegar a relação ali, a velocidade linear é igual ao raio de curvatura vezes a velocidade angular, essa equação é a equação da relação entre a velocidade linear e a velocidade angular. Substituir esse V aqui, ó, vai ficar R ao quadrado vezes ômega ao quadrado, né? Simplifica o R aqui, a gente tem essa relação, ó. Aceleração centrípeta é igual ao raio de curvatura vezes velocidade angular ao quadrado. Isso é uma relação entre aceleração centrípeta e velocidade angular ao quadrado. E a velocidade angular, você pode, em algum exercício, pedir ela e resolver. Bom,